Paz e bem. Algo que sempre inquietou o meu coração é como nós poderíamos conhecer Jesus e deixá-lo. Porque alguns saíam da igreja católica e eu sempre digo, quanto mais intimidade com Jesus, quanto mais buscarmos a oração, a palavra de Deus que precisa estar presente na nossa vida, mais nós vamos compreendendo a nossa humanidade, o nosso cair e levantar. Olhando para a história de Pedro, Pedro é aquele que nos inspira, que nos ajuda a permanecermos, porque vemos em Pedro a insistência de amor de Jesus. Olhava a história de Pedro e Pedro dizia assim em Lucas: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Como Pedro, que estava pronto para ir com Jesus, para a prisão e para a morte, não estava lá no pé da cruz. Como Pedro negou Jesus. Como pode Pedro ter dito: eu não conheço esse homem? Foi perguntado para ele 3 vezes e as 3 vezes ele negou que conhecia Jesus. Ele que foi tão íntimo, ele que tinha promessas de amor. Jesus prometeu para Pedro que sobre ele edificaria sua igreja. E Jesus não voltou atrás, porque a promessa de Deus é irrevogável. Mas o que fez Pedro, que era tão ousado, que brigava por Jesus, com Jesus, que enfrentava Jesus até ser chamado de Satanás, porque tinham muita intimidade, negaram o Mestre, aquele que ele acreditava. E nós vemos a resposta aqui. Prenderam-no, então, e o conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia Jesus de longe. Pedro não estava mais perto de Jesus. Pedro já não tinha o encontro de olhar. Ele olhava tudo o que estava acontecendo, simplesmente como um espectador, não como alguém que participava da história, que tinha sido escolhido e separado para um sim que mudaria toda a história da humanidade. Eu e você não podemos seguir Jesus de longe. Eu e você precisamos estar próximos de Jesus, perto, no sofrimento, na perseguição, na dor e também na alegria. Te convido a não ficar longe de Jesus, a estar grudadinho em Jesus, como eu sempre digo, eu e você precisamos estar grudados em Jesus, porque longe de Jesus nós nos desconhecemos, nós somos capazes de todo tipo de erro, de maldade, de sentimentos e pensamentos, porque é Jesus, aquele que curou leprosos, cegos, paralíticos, que pode mudar a nossa história. E sabemos na história de Pedro, que não terminou aí, longe de Jesus, porque Jesus achou uma forma de atraí-lo e fazer a sua vontade acontecer. Um chamado de Deus que é irrevogável. Deus abençoe você e que você não se distancie de Jesus. Não fique longe.